Fala galera, Minuto em Cristo, beleza? Primeiro podcast do ano de 2022, muito feliz com o retorno dos nossos bate-papos. E como primeiro convidado desse ano, meu amigo, meu irmão, pastor Bernardo Motten, meu pastor. E aí galera, beleza? Mano, uma satisfação, um prazer estar aqui. Vai ser incrível, tô animado, hein? Obrigado pelo convite, uma honra pra mim. É isso, Bernardo, ele é o líder do Next, pastor da Next Lagoinha Niterói, pai do ano, Meu Deus. casado com Tainá Mota, uma pastorzona também. Cara, maior satisfação ter você aqui. Amém. É um privilégio mesmo, fico muito feliz. É um dos convidados que eu mais falava com a galera que queria muito ter aqui, trocando essa ideia. Amém. Enfim, você sabe, né? Amém. Então, Pô, demorou. Eu falei assim, cara, vou ter que ficar forçando a barra ali pra Igor me chamar. Fiquei tentando assim uma oportunidade, mas chegou a hora, né? Tem um tempo certo pra todas as coisas. Tô brincando. É isso. Então, vamos iniciar esse bate-papo porque eu sei que ele vai ser muito produtivo, vai ser muito edificante. Amém. E, cara, um dos assuntos que eu já queria estar iniciando com você é algo que, inclusive, eu escuto muito de você. A importância de permanecer no amor de Jesus, Sim. né? E o que Deus falou com você desde o início, né? A respeito disso, de permanecer no amor de Jesus, para não se perder, para continuar crescendo, amadurecendo, frutificando. Sim. Cara, foi engraçado porque ano passado eu fiquei quase um ano inteiro baseado em um capítulo da Bíblia, né? Que foi João 15. Então, desde o início do ano até o final do ano, eu permaneci muito nesse capítulo. Sabe, quando o Espírito Santo parece que ele tá ressaltando uma parada ali, tipo, trazendo a importância para você. E João 15 fala muito sobre isso, né, cara? Sobre o permanecer, o caminho pra gente frutificar. E quando a gente vai ver, assim, o momento que Jesus estava falando aquilo, né? Poucos minutos, poucos momentos antes de ser preso, antes de ir pra cruz. E ele tá com os discípulos dele, os caras que iriam trair ele, os caras que iriam ir embora, os caras que no momento mais importante eles iriam virar as costas para Jesus. E Jesus sabia muito bem quem eles eram, o que eles iriam fazer. E, cara, Jesus poderia ter falado qualquer coisa pra eles. Jesus poderia ter dado uma lição de moral, tipo, ó, vocês vão me negar, vocês vão embora, vocês não prestam. Mas Jesus, em João 15, ele chama eles pra permanecer no amor dele. É como, eu brinco que é como se Jesus já estivesse preparando o caminho de volta deles, né? Então, acho que João 15 é muito o coração que faz a gente permanecer no evangelho, sabe? É o coração que faz a gente conhecer realmente Jesus, o amor dele que ele estava indo enfrentar, o maior sofrimento dele, e mesmo assim, ele estava convidando pecadores como eu e você a permanecer. Então, ele poderia falar, ó, vai todo mundo embora, vocês falharam, vocês vão falhar, mas, cara, ele falou assim, permaneçam no meu amor, assim como o Pai me amou, eu amei vocês. Então, ele já estava antecipando uma palavra, né? Isso aí. Ele sabia tudo que estava por vir. Isso aí. Ele poderia muito bem falar isso em sua ressurreição, né, quando ele aparecesse para os discípulos, mas ele fala antes de ressuscitar e se encontrar com os discípulos. Doideira. Preparando realmente o caminho de volta, cara. Tipo assim, antes de você pecar, antes de você me trair, antes de você me negar, eu já tô falando que você pode mesmo assim se arrepender e permanecer em mim. Então, esse é o coração do evangelho, é um convite mesmo de Jesus, independente das nossas limitações, que a gente pode permanecer nele. Isso Exatamente. É muito louco, mano. E é o melhor amor para se permanecer, né? Cara, hoje as pessoas buscam tanto permanecer em diversos amores, mas não no amor de Jesus, que é o verdadeiro amor. Através dele que nós aprendemos e conseguimos amar, né? Quando nós nos sentimos amados por ele, a gente passa a amar todo mundo, inclusive até aquelas pessoas que a gente teria dificuldade em amar. Verdade, cara. Então, é uma ramificação de benefícios, de prazeres que existem em permanecer no amor de Jesus. Total, mano. Total. Não é? E ele falou assim, permaneçam no meu amor, cara. Tipo, tem noção do amor que ele tem pela gente? Não é qualquer lugar que ele chamou a gente pra permanecer. É no amor incondicional dele, é no amor de todo o coração. Então,
Cara, esse é o nosso privilégio, essa é a nossa graça, né? Nós somos seres imperfeitos, nós falhamos, nós damos um milhão de motivos para Jesus chegar e falar, cara, vai embora, é isso, vai seguir tua vida, mas mesmo assim ele fala assim, ó, permanece no meu amor. Ele ainda fala, cara, como o Pai me amou, eu amei vocês. Então, sim, o Pai amou Jesus de todo o coração, Jesus nos amou de todo o coração. E é nesse lugar que a gente é livre, é nesse lugar que o anseio da nossa alma ele é satisfeito, é nesse lugar que a gente encontra realmente o propósito da vida, sabe? Sim, isso é tremendo demais. Isso é profundo, assim. Eu creio que tem várias ministrações suas durante o ano de 2021 que falam a respeito disso. Sim. Vocês podem procurar aí no YouTube. Porque... Eu falei o ano inteiro disso. Falou o ano inteiro, é isso. E que o povo já tava meio enjoado. Tá? Que nada, jamais, não tem como enjoar. E outra coisa também, que eu até falei com você, cara, uma das pregações suas que mais me impactou, sabe? Quando abriu assim os meus olhos para o real retorno de Jesus, sua segunda vinda, foi Mateus 24, quando a palavra diz, né? Assim como nos dias de Noé. Sim. E eu queria até saber, cara, o que fez você se despertar para essa mensagem, para essa palavra e trazer para nossa geração? Cara, é muito louco porque desde o momento que eu tive um encontro com Jesus, muita coisa foi ressignificada na minha vida, né? Eu cresci num lar cristão, eu cresci num contexto evangélico. E eu frequentava igrejas, por mais que eu nunca tinha um encontro genuíno com Jesus, era uma experiência meio superficial. Quando eu tive realmente esse encontro pessoal, que eu nasci de novo, que foi uma parada transformadora e marcante, ele foi ressignificando mesmo muitas coisas que eu já ouvia falar, muitas coisas que às vezes num contexto familiar, no nosso contexto de cristãos a gente ouvia algumas coisas e foi realmente me mostrando assim que a parada é muito mais profunda do que eu achava que era e que a parada é muito mais gloriosa do que eu achava que era, porque quando eu aceitei Jesus, quando eu falava da volta de Jesus, eu falava assim, Deus me livre, cara, vamos viver a vida e esse momento aí vai ser muito louco, vai dar tudo ruim, não sei se eu vou pro céu, não sei se eu vou pro inferno. Mas aí eu lembro que um processo que foi muito importante pra mim foi quando eu comecei a ir pra Bíblia, sabe? Acho que às vezes a gente vai a igrejas, ouve palavras, mas falta um pouco a gente mergulhar na palavra, sabe? Por si só. Tipo, vou pra minha casa e vou ler o que essa palavra diz, né? O que Deus quer falar comigo através dessa palavra. E eu lembro que eu comecei a ler, muito disso foi no Carisma, ouvindo sobre assuntos, aquilo foi renovando a minha mente, eu fui aprendendo. E passou um tempo, cara, e depois de uns 4 anos assim da minha conversão, Deus começou a trazer essa urgência pro meu coração. Não era algo que eu queimava muito naquela época, era algo novo para mim, mas eu lembro que Deus começou a trazer essa urgência. E a primeira palavra que Deus me deu foi a primeira pregação que eu preguei na vida, na igreja, assim. Eu lembro que foi em Gênesis quando a Bíblia fala sobre Noé, né? Que Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro que andava com Deus. E aí eu lembro que depois eu cheguei em Mateus 24 e foi um balde de água fria pra mim. Porque eu falei assim, nossa, cara, então o fim vai ser igual nos dias de Noé. Caraca, então vai ser horrível, né? A gente com aquela limitação. Meu Deus, que doideira é essa e tal. Mas eu lembro que Deus foi me conectando com pessoas também, foi trazendo conteúdos relevantes para mim. Eu sou muito grato a Deus pelas conexões que Ele me deu. Pessoas foram fazendo indicações. Eu lembro até hoje, assim, um momento que eu estava na minha casa e um amigo meu, Bruno Miguel, inclusive, se você estiver vendo isso aí, ou se um dia você ver, mano, te amo. Lembro que ele entrou na minha casa e ele ficou umas 5 horas falando sobre a volta de Jesus e sobre Israel. E no final daquelas 5 horas eu não tinha entendido nada. Eu só tinha entendido uma coisa, eu preciso entender sobre isso. Então, quando eu fui para a Bíblia, diante desses materiais, desses conteúdos, aquilo foi iluminando mesmo. A palavra tem esse poder, cara, de iluminar o nosso entendimento, de abrir os nossos olhos. E aí a gente percebe que a volta de Jesus é algo glorioso, né? Amém. A gente percebe que a volta de Jesus deve ser o anseio do nosso coração. Então, quando a gente começa a conhecer o plano de Deus, cara, isso queima o nosso coração. É a nossa recompensa, é o glorioso dia. É sobre isso, sabe, mano? Exato. Assim, o contexto dessa passagem tá em Mateus 24, versos 37, 38 e 39. Assim como foi nos dias de Noé,
assim também será a vinda do Filho do Homem. Sim. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Sim. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu lembro a primeira vez que eu li isso, eu falei assim, não, como assim, cara? Ou seja, cara, é uma realidade, né, que vai acontecer, porque a Bíblia já diz. Sim. E a gente vê muito disso nos nossos dias. As pessoas, elas não estão nem aí pra nada. Estão literalmente cagando e andando, irmão. Tipo, até o linguajar. Elas não se preocupam com o que está por vir, não se preocupam em tipo assim, fazer parar e pensar, cara, como que tá a minha vida e tal. Pessoas que já caminharam e precisam, né, estão distantes, precisam voltar para Jesus, e é necessário, é importante se preparar para a segunda vinda, certo? Sim, nós vamos passar por tribulações. Você crê que a gente vai passar por uma grande tribulação? Creio. E como que é para você crer nisso e ter essa convicção, sabendo também que tem outros tipos de pensamentos, outras pessoas de Deus que não creem que vamos passar por uma grande tribulação, mas, segundo a palavra, nós vamos viver esse momento. E como é se preparar para esse momento? Cara, o preparo para esse momento é a vida que vale a pena ser vivida, né? A gente não tá se preparando para um tempo onde tudo vai dar ruim. A gente está se preparando para um momento mais glorioso da nossa vida. É porque eu acho que às vezes a gente tem uma perspectiva de que no meio da crise só tem crise. Mas se você for ver, todos os momentos de crise na Bíblia são momentos gloriosos para o povo de Deus. Né? E Joel 2, quando a gente vai ver o contexto que também fala sobre o fim, está prometendo que no meio da grande tribulação vai ter o maior derramado do Espírito Santo. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós pertencemos a Ele, se nós não somos o alvo da ira de Deus, porque a ira que estava sobre a gente caiu sobre Jesus naquela cruz, a nossa perspectiva tem que ser positiva. Vai ser um tempo de provação, vai ser um tempo de tribulação, vai ser um tempo de perseguição, mas vai ser o tempo do maior derramado do Espírito Santo, vai ser o tempo do grande avivamento, vai ser o tempo da maior colheita da igreja, vai ser um tempo de maior maturidade do corpo. Então, acho que às vezes a gente tem uma perspectiva que foca muito no lado negativo, sabe? Quando existem muitas perspectivas positivas no meio disso tudo. Então é no meio da crise, cara, que tem o derramado do Espírito Santo, é no meio da crise que tem a maior colheita, é no meio da crise que a gente se torna quem Deus deseja que a gente seja. Essas coisas, elas estão cooperando pro nosso bem. Amém. E elas estão servindo o propósito de Deus. Amém. E em relação a pessoas que pensam diferente, uma coisa que eu sempre tive no meu coração, cara, a gente é família. Sim. Né? Nós somos irmãos. Aquilo que une a gente é muito maior do que uma perspectiva. É óbvio que o que me faz ser irmão com você é crer na palavra de Deus, tá? O que você interpreta dessa palavra, a sua linha teológica, isso não interfere no fato da gente permanecer sendo irmão, de eu te amar, de eu te respeitar, independente da sua perspectiva. A partir do momento que você não crê na palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, aí você não é meu irmão em Cristo. Entende? Agora, a partir do momento que esse livro é sagrado para você, assim como é para mim, se você entendeu alguma coisa diferente de mim, você não deixou de ser meu irmão. Sim. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de te respeitar. Até porque pessoas pensam diferentes e pessoas, cara, estão ali desejando entender, desejando ter a compreensão correta. E eu acho que esse é o caminho pra gente chegar num lugar saudável, cara. Mano, tudo bem, você pensa isso aqui diferente, mas olha quanta coisa a gente pensa igual. Sim. Mano, você pensa esse ponto aqui diferente, tudo bem, pode ser muito importante, pode fazer toda a diferença, mas deixa eu com o coração em amor tentar te mostrar isso aqui. Sim. Não com espírito de rivalidade, competição. Eu sempre vi muito isso e isso sempre foi algo que eu falei pra Deus, eu não quero me tornar essa pessoa que vou ficar aqui debatendo no mau sentido da expressão, com um coração vaidoso, com um coração querendo ser o certo, dono da verdade. Até porque muitas coisas que eu achava que era 2 anos, hoje eu penso um pouquinho mais pra frente, hoje eu já entendi que não é bem assim. A nossa revelação, ela é progressiva e eu acredito que Deus quer usar pessoas com espírito de mansidão, cara, pra convencer outras. Então, o que me une com outras pessoas que creem diferente é muito maior do que aquilo que ela crê diferente de mim, entendeu? Amém. Uma vez eu ouvi do Luciano Subirá, ele falando sobre esse momento, né, que vamos passar.
E ele trouxe até um panorama, Sim. que foi o que você falou exatamente. Nós somos irmãos, independente do entendimento que cada um tem. Eu acho que o Luciano Subirá não crê que a gente vai estar aqui. Crê? Não, acho que não. Se eu não me engano, ele crê sim, que vamos passar pela grande tribulação. Mas eu poderia citar vários homens muito de Deus. Sim. Vários homens super piedosos, respeitados. Como que eu não vou amar esse cara? Como que eu vou falar o que é meu inimigo agora, porque ele crê que eu vou estar, ele não vai estar? Aí o gancho que eu peguei de tudo que ele falou foi no final. Tipo assim, aquilo ali fez eu não esquecer mais. Sim. Que ele falou, independente do que o outro pensa, nós somos irmãos, né? É como se pegasse um copo de leite e um Nescau. Você primeiro bota o leite e depois bota o achocolatado. Você é um pré-lácteo. Não, você bota primeiro... faz ao contrário, pós-lácteo. Bota os dois... É um lácteo. Mistura, vai dar a mesma coisa. Ou seja, irmão, eu e você estaremos no céu. Cara, é o que ele até deu como exemplo. Irmão, eu sempre tive muito assim... tem muita gente que usa boas causas, tem muita gente que usa a palavra de Deus para cumprir a vontade do diabo. Eu não vou ser essa pessoa. Amém. Eu não quero ser uma pessoa que vou usar a palavra de Deus para gerar discórdia, para gerar inimizade. É óbvio que vai ter gente que vai se ofender com o seu ponto de vista, com o que você crê. Desde que o seu coração não seja um coração que ofende os outros, desde que o seu coração seja um coração quebrantado, um coração humilde, né? Eu falo com as pessoas porque eu tenho o direito de falar. Eu acho que é saudável a gente trocar ideia e tal, mas... se o meu coração não estiver nesse lugar, eu prefiro ficar quieto. Amém. Se eu tô aqui com raiva de você porque você crê diferente, eu prefiro calar a minha boca e não falar o que eu acredito do que ficar aqui debatendo com você, entendeu? Isso. Eu acho que Jesus se agrada mais de eu me calar do que eu ficar falando por motivos distorcidos e errados. Sim. E você falou uma coisa. Se você crê na palavra, você é meu irmão. Se você não crê na palavra, você não é meu irmão. E foi algo que você também sempre traz pra nós, cara. Ou se você é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Amigo de Deus, inimigo do mundo. Sim. E nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes a gente quer agradar o mundo a ponto de se tornar um amigo do mundo. Né? Sem compreender aquilo que Deus quer para nossa vida. Sim. E nós temos que ser... amigos de Deus e apenas ouvir a opinião dele. Né? Alguém pode chegar e falar assim, não, Bernardo, mas Jesus, ele era amigo dos pecadores. Você ser amigo de um pecador é diferente de você ser um amigo do mundo. Mundo, quando fala de mundo, fala dessa era. Dessa era que o Deus desse século é o diabo. Então, você ser amigo do mundo não é que você conhece e é amigo de pecadores, que você senta na mesa com eles, que você tem comunhão. Jesus fazia isso. Mas Jesus nunca foi amigo dessa era. Jesus nunca foi amigo do rei que reina ainda nesse mundo caído. Então, quando a gente fala sobre não ser amigo do mundo, é não ser amigo daquele que está por trás de um sistema caído. É não ser amigo de um padrão de pensamento. Não ser amigo do pecado, sabe? Jesus sentou com várias pessoas e os caras se escandalizavam. Cara, se você soubesse quem estava na tua frente, você não estava aqui, você não estava fazendo isso. Jesus era amigo de pecadores, não era amigo do mundo. Entende? Então, ser amigo de pecadores é o coração do evangelho, pô. Se não fosse para ser amigo de pecador, a gente não tava aqui. Jesus chamou em João 15 os caras que iam negar ele de amigo. Falou assim, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigo. Todos eles eram pecadores, todos eles no momento mais importante iriam embora. Jesus nunca foi amigo dessa era. Jesus nunca concordou com um padrão de pensamento caído. Jesus nunca fez da vida dele um respaldo pro pecado, pro engano. Então, cara, é possível ser amigo de pecadores sem ser amigo do mundo, entendeu? Sim. É nesse sentido. Sim, amém, irmão. Agora, voltando para Noé, eu fiz aqui até algumas anotações. Você chegou até me passar, quando eu te mandei assim, cara, a gente pode trocar ideia sobre isso e tal. Sua pregação de Mateus 24 me impactou. E você falou, cara, eu fiz uma devocional aqui sobre Noé. Sim. E foi exatamente ali no capítulo 7, é isso? Tem, acho 6, que eu separei aqui, ó, 6, versículo 9, capítulo 8. Exatamente. Eu fiz aqui algumas anotações, irmão, sobre a idade que Noé tinha quando as águas do dilúvio inundaram a terra, né? Que era de 600 anos.
e o tempo que ele passou para construir aquela arca. Sim. E quando eu parei para meditar nessa palavra, para ver o que Deus queria ministrar no meu coração, para a gente ter essa conversa, eu pirei. Porque a Bíblia diz que as chuvas duraram 40 dias e 40 noites. Mas eles não ficaram apenas 40 dias e 40 noites dentro da arca. Isso nunca foi óbvio para mim. E eu comecei a tentar fazer as contas, porque eles simplesmente não falaram assim, a chuva acabou, vamos sair. Eles permaneceram na arca até que as águas abaixassem, até que houvesse terra, né, firme para que eles pudessem pisar. Tanto que depois Noé pega o corvo, solta o corvo, pega a pomba, né, para ver se traria um ramo como foi com a pomba, ou se não voltaria mais, porque houve lugar para aquele pássaro ficar. E eu tentando fazer essas contas, foram mais tantos dias, eu não consegui fazer essa conta, sabe? E eu parei para pesquisar essa cronologia do dilúvio. E nessa pesquisa que eu fiz, diz que eles ficaram ali 371 dias dentro da arca. Doideira, hein? Isso é louco. Tipo assim, Noé, ele comemorou o aniversário dele ali naquela quarentena ali com a galera. E eu imagino, irmão, o que eles passaram durante todo esse tempo, entre família mesmo, né? Talvez assim, não é quando que nós vamos sair daqui, né? Vários tipos de questionamentos, até porque Noé, Deus viu Noé como um homem justo, né? Através de Noé, a família dele também foi salva. Toda a família dele, né? Por isso que a palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque se há um justo no lar, né? Toda casa é alcançada. E o que Deus ministrou no meu coração? Cara, nós estamos vivendo um momento ainda muito caótico, né? Uma crise que a gente passou já pela pior fase, mas tem muita gente que fica questionando, mas que horas que isso tudo vai passar? A tempestade já passou, quando que as coisas vão começar a acontecer? E naquele momento da vida deles, a tempestade já tinha passado, mas não quer dizer que a tempestade passou, que as coisas voltaram ao normal né? Instantaneamente. E Noé, ele foi muito prudente ao ouvir a voz de Deus para sair da arca. Eu achei isso muito interessante. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus para dar o próximo passo. Amém, mano. Né, irmão? Então, com assim, certeza. Eu fiquei muito impactado com esse tempo que Noé e sua família ficaram dentro da arca até poderem voltar de volta à terra, né, irmão? E Noé fala de um padrão de homem que Deus espera que a gente se torne, né? Quando Mateus 24 vai falar dos dias de Noé, eu acho que ao invés da gente ficar focando muito só no tipo de pessoas que foram levadas pelo dilúvio, eu acho que a gente tem que entender que Jesus, ele tá ressaltando quem ele espera que a gente se torne no meio dessa tribulação, no meio das provações. Então, é muito louco, porque se você for pensar que no meio de uma geração perversa, um homem encontrou favor diante de Deus, talvez a gente pensaria, caramba, esse cara deve ter muitos resultados, esse cara deve ter muita gente atrás dele, esse cara deve ter muito respeito, muito dinheiro, muito... Sabe, se você fosse achar que um ser humano hoje achou favor diante de Deus, talvez você ia achar que esse cara seria um homem muito famoso, tal. E Noé era um homem, assim, simples, cara. Né? Quando a Bíblia fala de Noé, a Bíblia fala assim, ó, Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, Noé andava com Deus. E eu amo o evangelho porque tira um pouco, assim, sabe, aquela parada irreal do que Deus espera da gente, né? O que Deus esperava de um povo ali naquela geração? Um povo que andasse com ele, cara. Sim. Porque você ser justo, você ser piedoso, você ser íntegro, isso é uma consequência de você andar com Deus. Então eu lembro que nesse mesmo momento que eu olhei para Mateus 24, eu falei assim, nossa, tem o lado bom disso aqui, né? Deus está querendo que a gente se torne esse tipo de gente. Então eu creio, mano, de verdade, que tudo que Noé fez, tudo que Noé deixou de fazer, ele fez e deixou de fazer porque ele andava com Deus, cara. Então o evangelho, ele é simples, mano. Eu não quero ser uma pessoa que eu não quero que as pessoas lembrem dos meus resultados. Eu não quero, se eu puder escolher o que as pessoas vão se lembrar de mim, eu quero que elas se lembrem que eu andei com Deus. Amém. Sabe, mano? Eu não quero que as pessoas... aqui tá enterrado Bernardo. Não sei quantas pessoas, não sei... Não quero isso, mano. Eu quero que as pessoas falem assim, cara, esse cara andava com Deus. E é muito louco porque
a primeira palavra que eu recebi na minha vida, assim, depois de ministério, que eu fui pregar a palavra, foi essa palavra de Noé. E eu me identifiquei muito porque o meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, né? E ali eu tenho poucas recordações do velório, mas eu tenho uma recordação que é muito forte, que as pessoas chegavam pra mim e elas falavam assim, ó, seu pai era um homem reto, seu pai era um homem justo, seu pai andava com Deus. Então, a primeira vez que eu recebi essa palavra, eu entendi que Deus estava me lembrando de quem meu pai era e ele estava mostrando para mim quem ele espera que eu me torne, entende? Então, assim, cara, ao invés de a gente ficar falando assim, nossa, o povo foi levado pelo dilúvio. Cara, vamos entender que Jesus está trazendo um padrão pra gente. Amém. Jesus não está preocupado dos seus resultados, de quantos seguidores você tem, de quanto tem na tua conta, de todas as suas habilidades. Não, cara, Jesus está, tipo assim, te chamando para andar com ele. E o resto tudo é consequência disso, né? Nossa, Noé, meu Deus, todo mundo já ouviu falar de Noé. Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre Noé. Justo, íntegro, andava com Deus. Amém. Esse homem marcou a história. Esse homem encontrou favor diante de Deus. Esse homem fez Deus olhar para a terra e falar assim, ó, essa família aí eu quero para mim. Amém. Entende? Então eu quero me tornar esse tipo de gente, sacou? Amém, amém. E tá se tornando, tem se tornado, amém, né? Amém, cara. Estamos aí na tentativa, né? E lá em Hebreus, né, 11, os exemplos da fé, sim, os primeiros heróis da fé tá ali, no verso 7, Noé, né? Cara. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Muito louco, forte, né, irmão? E sabe o que eu acho muito louco de Noé, mano? Noé, ele é um homem justo, íntegro, anda com Deus, ele tá ali naquele dilúvio, ele tá ali na arca com a família dele e vai tudo recomeçar, né? Deus vai recomeçar através da família dele e ele fica ali esperando as águas abaixarem. Quando a água abaixa e ele ouve a voz de Deus e ele sai, a primeira coisa que esse cara faz é estabelecer um altar, mano. Sim, irmão. Tipo, cara, ele não... Deixa eu dar uma olhada na terra, o que sobrou, que saudade disso. como é que tá? Nossa, tô pisando em... A Bíblia fala que ele saiu e ele estabeleceu um altar, mano. E ele ofertou animais puros. Então, cara, olha o coração desse cara, né? Olha o coração desse homem. E é tão louco que a Bíblia diz que ele colocou esse altar, ele entregou os animais, Deus sentiu o cheiro da oferta dele. E Deus se agradou de tal forma que Deus falou com ele mesmo. Pensa na loucura. A Bíblia fala que Deus falou com ele mesmo. Eu nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do homem. Às vezes a gente acha que a gente vai chamar a atenção de Deus com resultado, com Deus, estou ganhando um monte de gente para Jesus. Amém, ele recebe, ele fica feliz. Você só está fazendo isso porque ele te capacita. Mas, cara, o que chamou a atenção de Deus para Noé? Esse cara anda comigo, o coração desse cara é meu, cara. Ele tá saindo aqui, acabou de sair desse dilúvio. A primeira coisa que ele fez foi colocar a sua oferta. Deus, eu acho isso muito forte, mano. Tem noção que a gente oferta algo? A gente não oferta algo pra um Deus que tá no trono, assim, tipo, aleatório. Deus sentiu o cheiro da oferta de Noé. Deus se agradou tanto. E eu brinco que não era simplesmente... Ele não tava estabelecendo simplesmente um altar. Ele era o próprio altar, irmão. Deus o que agradou a Deus não foi aquele animal. O que agradou a Deus foi Noé, entendeu? O coração desse homem, cara. Então, cara, eu tô crendo que a gente faz parte de uma geração que vai andar com Deus. Amém. E vai subir, cara, como um aroma agradável diante de Deus. Irmão. Ele vai se agradar. E isso vai resultar em bênção para nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, irmão. E como que é viver essa expectativa de viver nessa geração que jovens têm se levantado. Quero até que você fale um pouco sobre o Next, né? Um ministério relevante aqui na nossa cidade, aqui em Niterói, que tem crescido. Todo sábado dá em média quantos jovens? Esse último agora deu 650. Mais ou menos 600 jovens. 600 jovens a cada sábado e tende a crescer. Glória a Deus por isso. Amém. Como que é liderar atualmente, né? Porque hoje existem muitas propostas, principalmente num sábado à noite, sábado 8 horas da noite, de os jovens estarem ali com a gente a cada sábado no Next, vivendo um sábado mais sobrenatural que o outro. Cara, é um milagre, né? Toda vez que eu chego lá, eu falo assim, é um milagre, cara, né?
só pode apontar pro próprio Deus, isso não aponta pra gente, isso não aponta pra mim, isso não aponta pra Thay, isso não... Inclusive, nem mandei nenhum beijo pra minha esposa, né? Meu amor, eu te amo. Gente, eu sou casado com a mulher mais incrível desse mundo e eu vou ser pai, tô amarradão. Que tá gravidinho. Então, assim, quando eu olho pro Next, eu vejo graça, cara. Eu vejo um milagre mesmo, a gente tá fazendo parte daquilo que Deus tá fazendo. Deus tá levantando uma geração que conheceu o coração de Jesus. Deus alcançou a gente, Deus salvou a gente. Amém. Deus revelou o coração dele e não tem mais nada pra gente fazer senão corresponder a isso, cara. Amém. Então, pra mim, a prova de que tem um monte de jovens lá é que eles entenderam que não existe nada melhor do que corresponder ao amor de Jesus. E é uma grande responsabilidade, mas é um grande privilégio também. É uma graça, cara. Amém. É saber que de alguma forma você pode ser útil, é saber que de alguma forma você pode cooperar. E é saber que no fundo Deus está cumprindo o propósito dele. Deus está levantando uma geração que ama Jesus, ama a volta dele, ama a palavra dele, ama tudo que envolve ele. Então... E que tem entendido, né? Viver processo, né? Isso, cara. Tá entendendo o que é servir. Isso aí. O que é honrar a igreja local. Todas essas coisas. Cara. Estamos agora no ano da vitória. Ano da vitória. Ano da vitória. Mas não quer dizer que não vamos ter dificuldade, né? É sempre bom dizer que vitória, evangelho não existe ausência de desafio. Exatamente. Alguém é vitorioso numa parada que não teve a prova? Não existe isso. A palavra vitória vem com prova. Entendeu? Exatamente. E eu lembro da palavra que o pastor Felipe falou. Ele falou assim, cara, você tá achando que o ano da vitória não é o ano de ser provado? Você tá enganado. Você só vai ter vitória naquilo que você for aprovado. Então, exatamente. Cara, a gente é muito agraciado, assim, mano, de estar no lugar que a gente tá. Eu, por exemplo, eu fui alcançado na igreja que eu tô hoje. Na minha igreja, na minha família espiritual. Então eu lembro... como se fosse hoje, assim, eu entrando lá em 2014 e olhando pro púlpito e vendo aquele cara, falando, mano, que cara doido pregando lá, pastor Felipe, eu não conhecia. E aquela palavra foi queimando no meu coração, eu tive um novo começo. Então, cara, eu sou apaixonado pela nossa igreja, eu sou apaixonado pelo que a gente vive como família, né? Inclusive, pastor Felipe, te amo, pastora Mariana. Eu creio, cara, que Deus está levantando uma geração grata, né? A gente tem que ser grato, mano. A gratidão é o caminho para prosperidade, o caminho para bênção. Então, eu olho para tudo que a gente está vivendo e não me resta nenhum outro sentimento senão gratidão, cara. Amém. Tipo, Deus é maravilhoso, mano. E é o que a gente aprende muito com os nossos pastores, né? Felipe e Mariana, é honrar a igreja local. Onde você menciona Felipe Valadão, Mariana Valadão, Lagoinha, Niterói. Quando menciona o nome deles, automaticamente, Lagoinha, não importa aonde a gente esteja, qual lugar do mundo, irmão. Sim. Falou pastor Felipe Valadão, Lagoinha. Então, acho isso incrível demais. Sim. E isso nos faz honrar esse ministério, apontar para a nossa igreja, né? Isso é muito importante também, né, irmão? Isso é uma coisa que ele fala muito, pastor Felipe. Ele fala assim, a visão tem que ser sempre maior do que eu, cara. É isso. Eu tenho que apontar para algo maior do que a minha pessoa. Então, acho que... o extraordinário da vida do pastor Felipe é que ele aponta para algo muito maior do que ele mesmo. Acho que é incrível quando você ouve alguém e na hora você já pensa em algo maior do que ela mesma. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero apontar para mim. Eu quero que as pessoas ouçam meu nome e pensem em outra coisa. Que não seja eu, sabe? Que pensem na igreja que eu tô, que pensem em Jesus. Então, cara, a gente esquece, irmão. Eu tenho o melhor pastor do mundo. Desculpa aí, galera. Temos. Assim, algo que eu... Só um pause aqui. Você mandou um salve aí pra Thay. Então, já trouxe aqui, ó. Que isso! Um pack. Meu Deus! Um pack pro Profetinha. Fraldinha pro Baby. Que muito isso, feliz, galera. Tô muito feliz mesmo com essa fase da vida de vocês. Toda semana. Obrigado, Nada, mano. Irmão. Então fiz essa surpresa aí. Top demais, cara. Depois vou trazer Descobrindo o Sexo aí, vou dar um presentinho pra esse baby aí. É nóis, mano. Obrigado. Que vai nos abençoar muito. Né? Geração futura, né? Eu creio, cara. Só o João Batista e a Zana derramada diante de Deus. Irmão, falando em João Batista, anotei aqui algumas frases que eu tenho suas, cara, ao longo desses anos que eu te acompanho. E foi até difícil
colocar só algumas aqui. Sim. Para não ficar a noite toda aí falando sobre cada frase. E algo que você também pregou uma vez, foi uma pregação assim, marcante, foi que quando a gente lê algo, cara, muitas vezes passa batido, que a gente vai lendo, mas a gente não para muitas vezes para meditar. Eu tenho até mudado isso, e é a passagem que você falou, você trouxe sobre João Batista, que nascido de mulher, não houve Mateus ninguém... 11, né? Ou seja, João Batista foi maior do que Noé, por exemplo? A Bíblia tá falando que sim, né? E sabe o que é louco, mano? Eu já preguei uma vez sobre isso. Se você for olhar para a vida de João Batista, naturalmente falando, você não vê nada de tão extraordinário assim. Sim. Né? Então, acho que Jesus, ele é bem humorado, sabe? Ele tá falando assim, cara, eu imagino, tá? Se não foi isso, Jesus, me perdoa depois. Mas eu imagino Jesus falando assim, cara, vocês precisam reprogramar a mente de vocês do que eu considero um sucesso. E Jesus pegou os homens que foram considerados maiores, e eles de fato foram sucessos. Sim. Noé foi um sucesso, Abraão foi um sucesso, independente das falhas, dos erros. Mas Jesus, ele tá dando um padrão assim de um homem comum, cara. No sentido de João Batista não fez nenhum milagre. João Batista não tinha uma multidão atrás dele. O ministério de João Batista foi de, sei lá, 6 a 18 meses. Grande parte do ministério de João Batista ele estava preso. Ele terminou o ministério dele degolado. Então, se a gente for analisar friamente a vida de João Batista e com o pensamento caído, João Batista foi um fracasso. Sim. E parece que Jesus está justamente brincando com isso. Ó, quem vocês estão considerando um fracasso é o maior sucesso para mim. Porque João Batista, cara, ele era um amigo do noivo. Sabe? Chegaram para João Batista e falaram assim, cara, você é um profeta? Você é o Cristo? Quem que você é, irmão? Ele poderia ter falado um monte de coisa. Ele falou assim, eu sou o amigo do noivo, irmão. Eu tô preparando o caminho dele, eu sou o precursor dele. Eu me alegro em ouvir a voz dele. A minha alegria já se completou. É necessário que ele cresça ou diminua. Amém. Então, meu Deus, cara, que homem comum, mas que homem extraordinariamente comum, sabe, mano? Que coisa bizarra. Tipo, eu quero ser um sucesso pra Deus, mesmo que pra isso eu não tenha grandes coisas extraordinárias, entendeu, mano? O evangelho é sobrenatural e o sobrenatural muitas vezes tá no meio das coisas simples. Sim. Então, João Batista era um cara sobrenaturalmente simples. E esse deve ser o estilo de vida cristã. Que ele cresça, cara, e a gente diminua sempre. E a gente canta isso chorando, né? Eu imagino João Batista cantando sorrindo, sabe? Que ele eu imagino ele pulando lá no deserto. Dá uma palhinha aí do louvor. Que ele... Eu não imagino, mano. Você consegue imaginar João Batista sofrendo falando isso? Não. Nossa, eu imagino João Batista falando assim, alegrando, né? Cara, que ele cresça, que eu diminua. Isso não é um sofrimento, isso é a graça da vida. Eu tô aqui para diminuir. Eu tô aqui para assumir, eu tô aqui só para preparar. A minha alegria não são os meus resultados, a minha alegria não são os aplausos, a minha alegria não é quem tá atrás de mim. Eu quero sumir, eu já tô completamente feliz, eu ouvi a voz dele. Basta, entende? Cara, um homem satisfeito com Deus, irmão. Um homem que entendeu que o prazer da vida é ouvir ele, é esperar nele, é cooperar com ele. Então... Sim. E essa anotação aqui que eu fiz fala muito sobre isso também. A anotação de 5/9/2020. Em uma pregação sua. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do Reino. A expectativa de todos os homens que andaram com Jesus era o Reino. Sim. Se a nossa esperança não for sólida, viveremos como se tivéssemos aqui a passeio. Sim. Forte? Falei isso aí? Você falou isso aqui. Pô, bonito, irmão. Mano. E você, no fim do ano, agora também falou algo muito semelhante a isso. Que tudo que nós vivemos é só uma sombra. É isso, cara. Cara, a Bíblia fala sobre a nossa bendita esperança, né? Então, assim, eu creio que Deus tem uma vida incrível pra gente. Eu creio que existe prosperidade financeira pra gente aqui nessa terra. Eu creio que existe saúde. Isso tudo foi disponibilizado pra gente na cruz. Mas eu não creio que isso é tudo. Entende? Então, se você viver tudo que você tem pra viver nessa terra,
você ainda vai ter um vazio, que é o vazio de viver a totalidade daquilo que hoje você experimenta uma parte, né? Então, hoje a gente conhece uma parte, né? O apóstolo Paulo fala, cara, hoje eu olho como num reflexo obscuro, eu conheço uma parte, um dia eu conhecerei como eu sou conhecido. Então, assim, existe o já, eu já tô vivendo isso, sabe? Mas também existe o ainda não, né? Então a Bíblia diz, cara, vocês já são filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que vocês haverão de ser. Como assim? Eu já sou, eu não sou? Você é e ainda não é. Porque vai chegar um dia que você vai ser plenamente igual ele é, sabe, mano? Que você não vai ter mais que passar por um processo de santificação, de transformação. Vai chegar um dia que você não vai conhecer uma parte, você vai conhecer... Você tem noção do que é você conhecer Jesus como você é conhecido por ele? Meu Deus, cara, eu tô falando do Jesus que... Eu não consigo nem imaginar, irmão. Não tem como, a nossa mente não consegue. O Jesus que conhece e sonda os nossos pensamentos, as nossas intenções. Um dia eu vou conhecer... Hoje eu não sei, não tem nem como quantificar o quanto eu conheço Jesus, mas se fosse para quantificar, eu devo conhecer 0,0001% de quem Jesus é. E isso já traz alegria, gozo para minha alma. Imagina o dia que eu vou estar diante dele, eu vou conhecer como eu sou conhecido. É por isso que eu tenho que ter um corpo glorificado, irmão. Senão vai explodir de glória, de alegria, de gozo, sabe, mano? Então, existe uma realidade sobrenatural pra gente viver isso hoje. Mas tudo que a gente vive hoje é uma sombra, pô. É uma sombra. Um dia eu tava lendo isso no livro do Billy Humphrey, Conhecer a Deus, e ele fala sobre isso. Tudo que Deus estabeleceu para essa vida, ele estabeleceu para falar sobre ele mesmo, e ele estabeleceu para apontar para uma realidade superior e eterna. Então, o meu casamento é um memorial que um dia eu vou ter um casamento superior ao que eu tenho hoje. E o casamento superior que eu tenho hoje não é casar com outra mulher, é casar com Jesus, né? A minha prosperidade financeira é um memorial de que um dia eu vou ter uma prosperidade muito maior do que essa. Eu vou estar diante do Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Então, tudo que Deus estabelece é uma sombra. O Antigo Testamento era uma sombra do Novo. O Novo Testamento é uma sombra do Eterno. Então, tudo aponta para ele, tudo aponta para o glorioso dia, tudo aponta para a eternidade, sacou, mano? Amém, irmão. Eu vejo as coisas assim, irmão. Sim, é a ótica certa. E outras frases aqui, a gente não faz parte de uma igreja perfeita, a gente faz parte de uma igreja de novos começos. Sim. E isso é tão verdade que a gente vivencia e celebra novos começos. Com certeza, a cada culto, a cada semana. Isso é o nosso coração, cara. Esse é o nosso coração, mano. Esse é o nosso DNA. Eu vivi isso lá. Então eu quero que as pessoas vivam o que eu vivi, né? O novo começo é a porta de entrada para tudo que a gente está falando. Se não tiver um novo começo, ela não vai ver nada do que a gente está falando aqui. Sim. Então, seja bem-vindo mesmo ao seu novo começo, cara. Existe uma vida gloriosa que Deus preparou para você. Existe uma vida que nem nos seus melhores sonhos você imaginou, que é essa realidade que você vai ter acesso agora, sabe? Amém. E você vai começar a desfrutar disso até que ele volte e você viva a totalidade disso. Então, essa é a porta de entrada. Jesus pregou o evangelho, Jesus salvou pecadores e nós fomos salvos, irmão. Amém. Então, eu quero que as pessoas experimentem o que a gente experimentou, cara. É isso. Entendeu? Outra, Deus trabalha naquilo que você corresponde a Ele. Sim. Ou seja, isso tira a nossa omissão. Né? Cara, Jesus ele quer parceria, irmão. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia fazer tudo sozinho. Vai dizer que Jesus precisava de João Batista. O Rei dos Reis, o Verbo, precisa de alguém para preparar o caminho dele? Não. Mas por que ele mandou? Porque ele quer fazer uma parceria, pô. Porque ele quer estar conectado com a gente. Ele quer que a nossa vida seja uma parceria com ele. Eu quero cooperar. Eu quero poder viver uma vida para cumprir a vontade dele. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas esse é o coração dele. Então, o evangelho, ele coloca ainda mais no meu coração o zelo de corresponder àquilo que Jesus está trazendo para mim. Sim. Então, Jesus está trazendo uma palavra para mim, eu quero corresponder. Né? É muito louco porque a palavra ouvir na Bíblia, ela também significa obedecer. Então, esse negócio de não ter uma resposta, isso não faz nem parte do contexto de ouvir. Não, nem existe na Bíblia você ouvir e não fazer nada, porque ouvir já significa obedecer. Então, no Evangelho tem que ter essa parceria. Sim. É a vontade de Deus, é sobre o plano de Deus. Ele quis assim. Então, a gente vai se submeter a isso e a gente vai corresponder a Ele. Sim.
E com alegria, né, irmão? Pô, tá doido, com certeza. Outra, Deus não só te toca, Deus não só te cura, mas Ele te faz parte da família dele. Isso é muito real. Porque, primeiro, eu li isso em um livro, não lembro nem qual foi o livro, mas eu nunca mais esqueci essa frase. Para o povo ser conectado a Deus, ele antes precisa ser conectado ao povo de Deus. Né? E quando o povo é conectado ao povo de Deus, esse povo faz parte já da família de Deus. Sim. Então Deus não só tem um interesse em salvar, em curar, mas também conectar essa família cristã. Sim. A obra de Deus é completa, cara. Ele não veio para realizar uma parte da obra. Ele não veio só para te trazer uma cura física. Você pode ser curado fisicamente e ir pro inferno. Você pode ter vivido um milagre sobrenatural e você pode não ser salvo, né? Os leprosos estavam lá, eles foram curados, eles não voltaram. Ninguém sabe o que deu na vida desses caras. Então, Jesus não veio só te trazer uma cura física. Jesus não veio só fazer uma parte da obra. A obra que ele começou, ele vai concluir, cara. Amém. Então, tudo que faz parte do plano de Deus e da obra de Deus, a gente tem que desejar viver, cara. A obra é completa. Amém. Viver na era da conexão gera dependência da conexão. Então, é algo que a gente está sempre precisando falar, porque isso está cada vez mais forte, né, na nossa geração. A modernidade tem avançado. Inclusive, não é à toa que nós estamos aqui. Então, é algo que é para, cara, apontar para Jesus, né, essa obra. Então, nem isso deve gerar dependência nas pessoas. Claro que só não. Consumir esse podcast para se conectar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Não. Até porque você vai ouvir a voz de Deus a partir do momento que você abrir sua Bíblia, meditar nela, orar. Então, é algo também que eu fiz questão de botar aqui. É uma frase bem forte. Viver na era da conexão gera dependência da conexão. Cara, isso aqui é pra cooperar, é pra ser uma fagulhinha no teu coração, pro teu coração queimar um pouquinho, mas é pra você sair daqui pro teu quarto. É pra você sair daqui desse podcast e ir pro lugar que realmente vai te gerar cura, transformação. Então, a gente nunca pode apontar pra gente mesmo, sabe? A gente faz tudo apontando pra Jesus. Uma vez eu tava lá pregando, aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, você deixou as pessoas com dúvida. Aí eu falei assim, glória a Deus, irmão, porque elas vão sair daí e elas vão atrás da resposta. Então, assim, eu não tô aqui pra te responder tudo, eu não tô aqui pra ser a boca de Deus na tua vida. Eu não tô aqui pra você sair de uma pregação e falar, nossa, recebi todas as respostas. Eu tô aqui pra mostrar que você precisa de outra pessoa, você precisa de Jesus. Então, tudo que a gente faz é pra isso. Um podcast, uma pregação, um canal no YouTube, tudo isso é uma ferramenta para apontar para Jesus. Sim. Algo que a gente já falou aqui, um servo pode não ser um amigo, mas um amigo é um servo de Jesus. Sim. Jesus chegou para os caras e falou assim, eu não chamo mais vocês de servos. Mas esses são os mesmos caras que gastaram a vida servindo. Como assim? Porque nem todo servo é amigo de Jesus, né? Se a gente for ver ali Marta e Maria, Jesus não tem nada contra Marta estar servindo. Mas Jesus está deixando claro para Marta que aquele era o momento dela estar aos pés, ouvindo, desenvolvendo uma intimidade, um relacionamento, para que todo serviço seja a partir desse lugar. A gente infelizmente vê que muitas pessoas elas servem, mas não a partir desse lugar. Então elas servem para ser aprovadas, elas servem para se sentirem úteis. E aí uma coisa que deveria ser uma expressão de adoração é uma tentativa de uma fuga. Então a partir da amizade, né, você se torna uma pessoa que vai gastar a sua vida servindo a partir desse lugar. Amém. E não o contrário. Amém. E a última frase aqui que eu anotei: não existe colega de Jesus. Ou é amigo ou é inimigo. Fala por si só, né? Tem nem o que falar, né? Vou falar o quê? Já viu a Bíblia lá? Fulano, eu chamei fulano de colega. Judas era colega, Pedro era amigo. Não tem essa não, irmão. Ou você é amigo, ou você não é. E eu amo o evangélico. O evangelho é assim, irmão. É tudo ou tudo, cara. Ou você é, ou você não é. Não tem, entendeu? Não tem neto de Deus. Meu pai é pastor. Você não é neto de Deus, irmão. Ou você é filho. Não existe isso. Meu pai é pastor. Sabe, não tem uma parada assim, deixa eu ficar aqui, que aqui eu tô... Não existe isso, irmão. É tudo. É tudo ou tudo. É isso, irmão. E eu coloquei aqui no nosso Instagram uma caixinha de perguntas. Eu vou abrir aqui já para ver se alguém mandou alguma pergunta para você ir respondendo.
Eu anotei aqui também algo que eu vou falar aqui, mas se a gente for detalhar ponto por ponto, irmão, inclusive tem até uma pregação, eu vou até ver se eu consigo achar essa pregação, eu coloco aqui no link da descrição, se eu achar, que foram 14 realidades que o Espírito Santo concede a nós. E você falou uma por uma e deu base bíblica e dissertou sobre cada uma dessas realidades. Primeiro, o arrependimento. Somos tão ruins a ponto de até o arrependimento ser concedido por Deus. Tá lá em João 16:8. Isso é louco, né, irmão? Ou seja, para eu me arrepender... Você precisa de Deus para se arrepender. Sem Deus você não consegue se arrepender. Não adianta falar para um morto que tá preso no pecado, cego, que o Deus desse século cegou o entendimento dele, ele tá morto. Morto não responde, irmão. Então, assim, a graça ilumina a gente até para o arrependimento. O arrependimento é uma dádiva, é um dom de Deus. A gente tá tão depravado, a corrupção afetou de tal maneira a humanidade que até para se arrepender a gente precisa de Deus, mano. E a segunda também, né, irmão? Conversão. 1 Coríntios 12, obrigado, mano. 12:3. Ou seja, isso fala sobre eleição. Com certeza, irmão. Eu não escolhi Deus. Eu nunca escolhi. Se fosse pra eu escolher Deus, eu tava no pecado até hoje. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que me iluminou, foi Deus que me chamou, foi Deus que abriu os meus olhos e eu só correspondi. Sim. Então eu correspondi ao que Deus estava fazendo. Sim. Ponto 3, terceira realidade, novo nascimento, João 3:6. Ou seja, a gente tá morto espiritualmente, né? Cara, o homem caiu, cara. O homem caiu de tão forma que ele se tornou mal, sabe? Algo que a gente... Hoje as pessoas parecem que esqueceram disso, irmão. O homem caiu, o homem é mal por si só. O meu filho daqui a 5 meses vai nascer e ele já é eleito para a glória de Deus, mas ele vai nascer no pecado. E ele precisa aceitar Jesus. E ele precisa da graça salvadora para iluminar os olhos dele, para ele se arrepender. E só Deus pode fazer isso porque ele tá morto. Entende? E a partir desse novo nascimento, então, esse despertar do Espírito, você nasce de novo de fato, né? Isso aí. Quarta realidade, revelação da identidade. Sim. Gálatas 4:6. Sim. A gente sabe quem a gente é. Através da palavra, cara. A gente conhece quem a gente é, quem ele é. A partir do momento que você conhece ele, você tá conhecendo ele, você se conhece. 5 e 6. Levam uma vida de santificação e é o nosso auxílio. Sim. Né? Nosso bem presente. A todo momento nós podemos pedir opinião dele. Ele tá aqui, vai nos auxiliar. Sempre tá. E isso é demais. Sétima realidade. Paz, justiça e alegria. Romanos 4:17. É o reino do nosso Pai, né, irmão? Paz, justiça e alegria não é comida nem bebida, né? Oitava realidade. Liberdade. 2 Coríntios 3:17. Hoje a gente vive num meio onde as pessoas acham que vivem a liberdade, que buscam a liberdade, que lutam pela liberdade, mas a liberdade está em Cristo. É isso, cara. Essa liberdade só tá nele. Entende? De novo a gente volta para a mesma coisa. O homem caiu. O homem tá caído. O homem é preso. Né? Não existe liberdade fora de Jesus. Não existe liberdade no pecado. Que é um padrão de pensamento. O pecado não é liberdade. Você fazer o que você quiser não é liberdade. Liberdade é você fazer a vontade de Deus. E esse é o caminho de você ter uma alma satisfeita. É esse o caminho de você ser preenchido. Só que o que o diabo fala é que é o contrário, entendeu? Então ele prende as pessoas nessa ideia de que elas são livres, mas elas são presas, pô. Sim. Mas você pode ser liberto. Vai que Deus ilumina seus olhos aí hoje. Amém. Próxima realidade, alegria, paz, confiança e esperança. Romanos 15:13. E ele é a única esperança, né? Única, cara. A única esperança. A única esperança que não nos decepciona. A única esperança que não falha. Eu falho, Igor falha, nós somos seres humanos, a Bia falha, Rômulo falha, todo mundo falha. Se você botar a tua esperança em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não seja Jesus, você vai ser frustrado. Mas a Bíblia diz que nenhum daqueles que confiam em Deus, eles são frustrados. Então, amém, irmão. Ele não falha. Amém. 10ª realidade, boa memória. João 14:26. Pô, essa eu tô tomando posse até hoje, mano, porque a minha memória às vezes... Mas eu creio pela fé.
11ª, capacitação para cumprir a vontade de Deus. Sim. Atos 1:8. Ou seja, a gente precisa até nisso também ser capacitado por Deus. Cara, a gente precisa dele pra tudo, irmão. Pra tudo, exatamente. Ele é o nosso ajudador, sabe? Ele não é aquele ajudador que, tipo assim, ó, se você achar que você precisa de ajuda, é tipo, se não fosse ele eu não tinha acordado hoje. Se não fosse as misericórdias que se renovaram, eu não tava vivo. Se não fosse ele me livrando, botando os anjos dele ao meu redor, eu já tinha morrido hoje mesmo. Sim. Então, assim, cara, a gente precisa dele pra tudo sempre, entende? Sim. Direção, né? Que vem do Espírito Santo, João 16:13. 13, garantia. 2 Coríntios 1:22 é a 14ª realidade, que é maravilhosa. A presença constante de Deus. João 14:16. Esse é o auge. Esse é o auge, ou seja... Não estamos só. Nenhum momento. Nenhum momento. E a gente tem esse prazer, esse privilégio de desfrutar, né, cara? Agora Igor vai cantar o louvor, presença. Nem por um segundo fui abandonado. Cantei, vai. Não tem como. Não, você falou pra eu cantar agora há pouco, agora você vai cantar. Nem quem acha que ele canta aí, gente? Segundo. Acabou a audiência. Desculpa aí, galera. Voltando aqui, minuto incrível. Mas Rômulo canta. Rômulo gosta de cantar. Rômulo, ele queria fazer uma pergunta pra você, Bernardo. Faz aí, Rômulo. Falou tanta coisa que ele já meio que respondeu. Mas eu queria te perguntar, cara, que através do teu chamado, que é claramente trazer a palavra para as pessoas, qual que é o maior desafio? É trazer as pessoas para o caminho estreito e agradável de Deus, manter essas pessoas, e até que ponto você se frustra, tem alguma frustração nisso, de, por exemplo, não conseguir fazer alguém que você ama tanto, que é do mundo, para Cristo? Qual que é essa dificuldade, se existe, se tem isso? Eu acho que deve ser muito difícil, sabe? Cara, tem muitos desafios, assim, né? Eu poderia fazer um podcast só de desafio. Mas, cara, Jesus sofreu quando ele viu coisas, né? Jesus sofreu a morte do amigo dele, que ele sabia que ia ressuscitar, Lázaro. Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar e mesmo assim ele sofreu. Então o sofrimento, cara, além dele fazer parte da nossa vida, ele é pedagógico. No meio desse sofrimento, Deus vai me forjando. No meio desse sofrimento, Deus vai compartilhando o coração dele. Então isso são coisas que eu nunca vou deixar de ter. Sabe? Eu preciso olhar para um amigo meu que não está vivendo isso, eu preciso sofrer. Isso tem que ser uma dor dentro do meu coração. Isso não é um grande problema. O problema é se eu não tiver isso. Então assim, eu sempre tive uma tendência, mano, de acreditar que um dia todos esses desafios eles iam acabar. E com o tempo eles nunca acabaram. E eu ia para Deus, por que isso nunca passa? E eu entendi que eles não podem passar porque esses sofrimentos, essas lutas, esses desafios, eles me fazem ter o coração de Jesus, porque a gente serve a um Jesus que sofreu, cara. A gente serve um Jesus que sentiu a dor da humanidade. A gente serve o Jesus que sentiu uma dor que não tem nem como calcular, que é a dor de, pela primeira vez desde a eternidade, ser separado de Deus. Então, o sofrimento, ele é pedagógico, mano. Eu sempre pedi para Deus tirar os sofrimentos da minha vida e ultimamente eu tenho pedido para Deus me dar graça no meio dos sofrimentos, para eu não me esquecer que no meio disso tudo Ele tá me transformando, Ele tá me dando o coração dele. É óbvio que é muito difícil você olhar pessoas que você ama e essas pessoas permanecem no lugar mortos, sabe? Que elas não foram iluminadas. É óbvio que é difícil. Tem que ser difícil. Mas eu acho que o grande segredo é a gente sentir essa dor, a gente sofrer, a Bíblia diz que a gente tem que chorar com quem chora, a gente tem que sorrir com quem está sorrindo, mas você tem que ser livre desse sofrimento no sentido de não deixar ele te afastar de Deus. Livre da tua dor no sentido de pegar a tua dor e fazer disso uma revolta com Deus. Então assim, cara, eu choro porque tem amigos meus que estão no pecado. E eu tenho que chorar, eu tenho que sofrer. Eu só não posso pegar isso e falar assim, pô Deus, por que você não fez isso? Por que não sei o que lá? Então, cara, existe beleza no sofrimento. Existe algo que Deus trabalha em nós no meio disso tudo. E até o último dia da nossa vida, aqui, a gente vai sofrer.
E tomara que o nosso coração continue sofrendo, porque eu acho que o maior perigo é você chegar num lugar de apatia, de que você não se compadece mais, de que a pobreza do teu lado já não mexe mais com você, a necessidade do teu próximo já não te afeta, o pecado do teu amigo já não faz você orar. Então, assim, cara, eu tenho tentado abraçar todo o sofrimento que chega na minha vida e ver um Deus que tá trabalhando por trás dele. Eu nem sei se eu respondi a tua pergunta, mano. Respondeu. Tá respondido. Amém, glória a Deus. Forte, irmão. Pregou, pô. Podia acabar que fazia apelo, mas é forte, cara. Cara. Tipo, sofrimento faz parte da vida, irmão. Não adianta. Você pode ser o cara mais crente do mundo. Jesus foi o cara mais crente do mundo. Sofreu muito. Irmão, abri aqui, ó. Tem várias perguntas na caixinha. Até minha mãe perguntou, cara. Minha mãe... Que isso, hein? Mano, minha mãe... Aí, tirou onda no podcast, hein, tia? Ó, minha Aulas. mãe... Tomara que o meu fique bom pra O Next para a transmissão no YouTube, minha mãe fica revoltada, tá? Tia, tamo de volta. Mas vou fazer a primeira pergunta aqui, da minha mãe. Qual é o maior desafio no pastoreio de jovens? Eu mesmo. Sério, sendo sincero, assim, um pouco do que o Rômulo trouxe, né? É um mix de tanta coisa, sabe? É você tá fazendo algo muito maior do que você mesmo. É você nunca se esquecer de quem tá fazendo a obra é Deus. É você nunca esquecer que a sua fraqueza continua sendo o lugar onde o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, tudo que o diabo quer que a gente tenha uma ótica negativa, Deus tem uma ótica redentiva pra gente. Sim. Só que é esse conflito, sabe? Esse conflito de tipo assim, cara, eu não tô pronto, cara, eu não sou bom, cara, eu tenho as minhas lutas, cara, eu ainda não sou o melhor esposo que eu poderia ser, eu não sou o melhor amigo que eu poderia ser, eu não sou o melhor homem que eu poderia ser. Então, o maior desafio... Eu não sou suficiente. E é bom que a gente não seja. Por isso que eu tô falando que tudo é questão de perspectiva. Tipo, eu trouxe uma perspectiva redentiva do sofrimento. Então, eu preciso olhar para todas as minhas limitações, preciso olhar para todos os meus problemas, preciso olhar para todos os meus desafios e fazer com que isso me leve para Deus. Então, ao mesmo tempo que esses são os meus maiores desafios, é justamente isso que me livra de não depender de Deus. Sim. Então, acho que o maior desafio é esse, cara. É você depender de Deus. A gente é tentado a não depender de Deus. A gente é tentado a querer ser Deus. A gente é tentado a querer fazer sozinho. A gente é tentado a se achar autossuficiente. E é por isso que as fraquezas, é por isso que as limitações, elas são maravilhosas, porque elas nos lembram que a gente precisa continuar dependendo de Deus. Amém, irmão. Tô procurando aqui uma anotação até do pastor Felipe, cara. Aqui, ó. A raiz da queda é a autoconfiança. Isso aí. Um homem confiante é um homem humilde, né? Então, fala muito sobre isso, né, cara? A gente não deve achar que é bom demais. A gente não pode se apoiar na gente mesmo, sabe? Tô tipo, preparado. A Bíblia fala, pronto, não se apoia no seu próprio entendimento. A gente precisa estar fundamentado em Jesus, cara. Sim. E todas as nossas limitações, tudo isso é um lembrete de que você não é bom o suficiente, de que você não dá conta sozinho, que você precisa de Jesus para tudo. Então, ao mesmo tempo que é meu maior desafio, é o caminho para que eu viva a vida que vale a pena ser vivida, a vida da dependência de Deus. Segunda pergunta aqui. Inclusive, eu já fiz essa pergunta a você um tempo atrás. Pastor, você acredita em predestinação? Pô, irmão, se eu não acreditar, eu não acredito no meu testemunho. É assim, cara, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já determinou todas as coisas. Ele já escreveu cada um dos nossos dias antes de todos eles existirem, né? Antes de criar os céus e a terra, Deus já tinha sonhado com cada um dos nossos dias e determinado cada um dos nossos dias, né? Então, assim, mano, se eu não acreditar nisso, eu não acredito na palavra, irmão. Eu rasgo a Bíblia, sabe? Eu fui predestinado para a salvação, eu fui predestinado para Jesus, eu fui predestinado para a adoção. Então, a minha história não me deixa não acreditar nisso, porque eu fui alcançado no meio de uma noite onde eu estava completamente bêbado, eu não conhecia Jesus, eu não queria Jesus, eu só estava lá vivendo, cara. E se eu achar que aquilo ali foi qualquer outra coisa, senão a predestinação de Deus, a eleição de Deus pela minha vida, cara, eu vou estar sendo muito doido.
Então, sim, eu acredito de todo o meu coração. E se Deus não tivesse predestinado, cara, eu tava no lugar onde Ele me tirou, no pecado. E é basicamente isso. Outra aqui, cara. Como foi o seu processo de cura em relação ao falecimento do seu pai? Cara, foi o seguinte, eu perdi meu pai muito novo, né? 12 anos. E eu não tinha muita dimensão do que estava acontecendo, né? E eu era uma pessoa que eu não conhecia Jesus. Mas engraçado, cara, que eu nunca fui revoltado com Deus, né? Primeiro eu não conhecia Deus, mas nem a ideia de que eu tinha de Deus, eu nunca fiquei, Deus, por que é isso, por que é aquilo? Mano, eu vivi a vida, eu aprendi a lidar e depois que eu conheci Jesus, eu aprendi a confiar nele, mesmo sem ter todas as respostas, cara. Eu não tenho resposta para todas as perguntas que eu fiz para Deus. E vão ter muitas perguntas, talvez que eu também não vou ter resposta. Mas é acreditar no coração dele, na bondade dele, na soberania dele e que realmente tudo coopera para o bem. Não é o que eu acho que coopera, não é o que é legal que coopera. É tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem. Então, eu não tenho todas as respostas, mano. No meu processo de cura, foi um processo de confiar cada vez mais de que tudo bem eu não ter todas as respostas e continuar confiando em Deus, sabe? Sim. Então, acho que o processo da minha intimidade com Jesus fez eu aprender a lidar com a falta de respostas. E entender que Ele é a maior resposta que eu preciso. Eu não preciso que Ele me diga por que meu pai morreu. Eu não preciso que Ele me esclareça. Eu só preciso dele. Eu preciso de Jesus, entende? Sim. Mano? Então, acho que o meu processo de cura foi um processo de crescer em confiança e conhecendo o coração de Deus. Forte, irmão. É óbvio que é um desafio muito grande, tá, Sim. gente? É um tempo de sofrimento, é um tempo de questionamentos internos, mas eu aprendi a confiar, cara. Pela falta de resposta, eu aprendi a confiar não tendo resposta. Entende? E tudo bem, cara. É isso, Deus é soberano, Deus é o autor da vida. Cara, meu Deus, a gente é muito apegado a essa vida, mano, a verdade é essa. Tem gente que desvia porque alguém morreu. Essa pessoa só tá demonstrando que... Mano, você tem noção que o que a gente tá vivendo aqui, por mais glorioso e maravilhoso que seja, isso é só uma sombra, cara. Sabe, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer semana que vem. E tudo bem, mano, porque a gente vai ter a eternidade. Isso aqui é só o primeiro estágio da parada. Isso aqui é só uma sombra. Existe uma realidade muito superior. Então, o meu pai tá no gozo de Deus, irmão. O lugar que Paulo fala que se ele pudesse, ele queria estar. E ele só não tá porque ele tem uma obra ainda pra fazer. Então, entende, mano? É crescer em confiança. É crescer nisso e descansar o coração, cara. Amém. Como reagir a um bom tempo sem sentir a presença de Deus? Cara, esse foi um processo muito desafiador na minha vida, assim. Eu lembro que eu tive meu encontro com Jesus, eu fui pra igreja, comecei a estar lá no GC e tal. E era um momento que eu tinha muitas experiências extraordinárias, né? Porque eu gosto sempre de falar isso. O sobrenatural nem sempre é extraordinário, né? Não tem nada de muito extraordinário de um homem no deserto ver uma planta pegando fogo. É uma sarça ardente. Isso é normal no deserto. No deserto as árvores pegam fogo, é tudo seco, normal. O que tem de sobrenatural, extraordinário, é quando ele se aproxima e vê que aquilo ali não está sendo consumido. Mas se ele não tivesse um olhar simples, ele não tinha nem se aproximado. Moisés tinha passado reto. Então, cara, nem lembro qual era a pergunta. Viajei. Desculpa aí, galera. Do sentir. Sim, do então, sentir. Eu lembro, ficar um bom tempo sem sentir. Eu lembro que assim, eu comecei a ter experiências extraordinárias, sabe? Mover mesmo, tipo, arrepiado, vendo anjo, vendo não sei o quê. Pá, meu Deus do céu, eu caí endemoniado, tá? Eu ia pro meu quarto, ficava todo arrepiado, eu tinha certeza que Deus estava ali. E parece que chegou um momento que, tipo assim, buf. Meu Deus, cadê Deus? Meu Deus, não sinto mais nada. Acho que eu não creio mais em Deus. E aí, no meio dessa crise, o que Deus falou pra mim? Agora você vai começar a viver pela fé. Sabe, um arrepio, você não precisa de fé. Você tá sentindo no teu corpo, pô. Sabe, você não precisa de fé pra isso. Então, eu creio que existe a estação do sentir muito. E essa estação sempre é no início. E existe uma estação, mano, que você vai não sentir nada. Nada, irmão. Você vai entrar no teu quarto, você vai falar, sua cabeça vai falar assim, ó... Pode ter qualquer pessoa aqui, Deus não tá aqui.
A sua cabeça vai falar isso. E é nesse momento que Deus está te empurrando para você viver pela fé. É nesse momento que Deus vai estar te empurrando para você desenvolver a convicção. Cara, Deus quer que a gente seja um povo que eu não tô sentindo, mas eu sei que Ele tá aqui. Sim. Porque senão a gente é refém de sentimento, cara. A nossa alma tá sendo transformada, mano. A nossa alma é enganosa, pô. O sentimento é enganoso. O diabo pode produzir um arrepio em você, pode passar um demônio e você ficar arrepiado. Então Deus quer um povo maduro, cara. Então tem essa estação que no início você... aí tem a estação do... Meu Deus, Deus foi embora. Mas não foi, Ele tá ali, Ele continua estando. Ele só tá cooperando para você amadurecer e viver pela fé. Então persevera. A gente não pode esquecer dos atributos que só Deus tem, né? Isso aí, que é a onipresença, onisciência, né? E onipotência. E no final você vai agradecer por isso. Sim. Esse é o caminho pra maturidade. Maturidade dói, cara. Maturidade forja, sabe? Ser forjado. Isso são coisas desagradáveis, muitas vezes. Mas isso tá cooperando pra gente se tornar. Amém. Né? Amém. Uma pergunta aqui. Você consegue tomar café pilão? Não, mano. Não, mentira, assim, cara. Vai processar o Minuto em Cristo antes de... Conseguir é uma palavra muito forte, né? Eu consigo tomar mijo se eu quiser. E sim, eu tô comparando, tô zoando. Mas, eu não tomo não, cara. Tomo não, tem pilão aí? Vambora. Deixa eu abençoe aí, Rom. Essa pergunta aqui. O batismo nas águas é importante para a salvação? Cara, eu acho que as pessoas são muito assim, né? Elas se apegam nas coisas. E eu amo o pastor Felipe porque ele é muito prático. Eu lembro que a Tainá teve um processo muito doido com o encontro dela com Jesus e tal. E eu lembro que ela até se condenava um pouco porque a gente assumiu uma liderança. E de novo, gente, isso aqui não é um padrão, isso aqui é uma história, tá? Eu não tô falando que tem que ser assim com você, que deve ser assim. A história da Tainá é muito doida, não é um padrão. Mas eu lembro que, cara, ela foi se batizar depois de assumir o Next comigo. E ela trazia isso como um peso às vezes, sabe? Nossa. E eu lembro que o pastor Felipe, no dia do batismo dela, falou assim: Tainá, isso aqui é só uma demonstração do que você já viveu. Você já morreu. Então o batismo é você estar demonstrando publicamente a decisão que você tomou. Sabe? Você levantou a tua mão. O batismo é o seguinte: eu tô demonstrando para vocês que eu morri. Então, ele é importante? É óbvio que é importante. Agora eu vou entrar nessa de que uma pessoa levantou a mão e morreu, não batizou, ela vai pro céu e pro inferno. Então você tá falando que a salvação porque não tem embasamento bíblico, né, irmão? Então, assim, cara, é importante. A gente não pode tirar a importância, porque Jesus deixou claro: vai lá, prega, batiza. Entende? Mas cara, é algo para demonstrar uma obra que já começou dentro de você. Sim, então, até porque você tem que ter o conhecimento da importância do batismo. Por isso que a gente se batiza consciente. Não tem como certeza, cara, você chegar pro seu filho que vai nascer, você deseja aceitar Jesus como seu filho. Não sabe nem ler, não sabe nem falar, né? Sabe nem ler ainda a palavra, então não tem a convicção do que é o batismo das águas, né, irmão? Isso aí. Qual o caminho para se livrar do vício da pornografia? Cara, eu acredito, assim, é o caminho da confissão, mano. Acho que esse é o caminho para você se livrar de qualquer vício. O problema é que quando a gente está preso num vício, a gente tende a se isolar, né? E existe cura quando a gente confessa, sabe? Confessar pecado é um princípio bíblico. Tem muita gente que ama Jesus, tem muita gente mas que não está vivendo essa realidade porque está deixando de cumprir alguns princípios. Então, a Bíblia diz que aquilo que você confessa, você é curado, cara. Né? Então, além dessa confissão, é saber que existem pessoas que Deus levantou para estar do seu lado, para ser um suporte, para te ajudar na tua fraqueza, para te encorajar. Então, o caminho para toda a realidade de Deus é o caminho de seguir os princípios que Deus estabeleceu. Então, aí tem gente que fala assim: mas não confessar é um pecado. Cara, se Deus te deu um princípio para você seguir, Ele diz que você recebe cura, por que você não faz isso? Né? Você chegar para uma pessoa e falar que você é preso em pornografia não te faz pior ou melhor do que ninguém. A gente sabe de onde Deus tirou a gente, irmão, né? A gente sabe do homem que precisa morrer toda vez dentro da gente. Então eu acredito que Deus deseja gerar uma comunidade tão saudável entre a gente,
A ponto de eu não ter medo de compartilhar com o Igor as minhas fraquezas. A ponto de eu não ter medo, porque eu sei que a minha fraqueza não muda quem eu sou para Deus, sabe? O teu vício não deixa de fazer você um filho de Deus. O seu vício não deixa de fazer você uma pessoa amada por Deus. A única coisa que vai fazer é você vai subir um nível. Você vai ser uma pessoa amada, filho e quebrantada. Você vai ser uma pessoa humilde. Você vai ser uma pessoa que cumpre um princípio. Então, esse é o caminho, cara. Não se isole. Procure alguém que Deus levantou na tua vida. Confesse o teu pecado. E creia, cara, no poder de um princípio, sabe? E viva de acordo com a realidade que você tá indo atrás. Porque tem gente que fala assim, pô, eu quero ser visto da pornografia. Eu quero ser livre da pornografia. Aí o cara fica o dia inteiro olhando o telefone, explorar de Instagram, fica o dia inteiro em TikTok, não fica brincando com pecado, irmão. Não fica andando na beira, sabe, do abismo. Corre do abismo, foge do abismo, foge do pecado. Dê passos práticos de acordo com a realidade que você quer viver. E acredite, cara, que existe poder no nome de Jesus para você andar acima de qualquer vício, qualquer pecado. Eu lembro, irmão, quando uma vez eu tava assim, Deus, ou você vai me aceitar com a pornografia ou eu vou pro inferno. Só que eu tinha um pensamento caído, cara. Eu tava achando assim, isso é tão difícil para mim que eu nunca vou ser livre. Aí eu entendi primeiro o quanto aquilo era prejudicial para mim, o quanto aquilo desagradava a Deus, o quanto aquilo entristecia. Eu não deixava de ser amado, mas o pecado entristece Deus, sabe? Então aquilo tudo foi trazendo para mim e eu fui encorajado. Cara, o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. O nome de Jesus é um nome sobre a pornografia, cara. E é entender também que a gente não serve a um Deus privador. Porque tem um monte de gente que fala assim, ó, eu quero ser livre da pornografia. Mas o cara acha que Deus é um privador que quer tirar ele de um prazer. Não entende que a pornografia gera infertilidade. Não entende que a pornografia um dos maiores índices de divórcio é por causa de pornografia. Isso começa uma porta de entrada. A pessoa, cara, enfim, mano. Então, creia no nome de Jesus, cumpra os princípios, se cerque de pessoas que podem cooperar e dê passos práticos de acordo com a realidade que você quer viver. Se eu não quero ficar, tipo assim, o cara tem problema com álcool. O cara não quer beber. Aí o cara fala pra mim que não quer beber e vai pra night encontrar todos os amigos que bebia. Irmão, você não é super-homem. Entende? Então, o cara que não quer beber, ele não pode estar mais nesse lugar temporariamente. Ele não pode mais ter o mesmo grupo temporariamente, até que ele esteja completamente liberto, até que ele esteja completamente limpo para ele poder influenciar essa galera. Sim. Então, sim, são malefícios pro corpo, alma e espírito, tudo, né, cara, irmão? E mano, que uma vez eu ouvi uma parada, isso muda tudo, e é do livro que eu vou indicar depois, mas o Ângelo Basso falou assim, o homem busca tão pouco prazer que ele se satisfaz com o pecado. Então Deus não tem um problema com a busca pelo prazer. O problema é que a gente busca tão pouco que a pornografia sacia muita gente. Então, cara, busca um prazer tão grande ao ponto de você olhar a pornografia e falar assim, que lixo, isso aqui não muda nada, isso não me preenche, isso não me satisfaz, isso me aprisiona. Então, assim, quando você entende que o teu verdadeiro prazer tá nele, não tá na pornografia, quando você muda a tua mente de um Deus privador para um Deus que tá te preparando para algo muito mais gostoso do que aquilo que você acha que é tão gostoso assim, você vai andar nessa realidade, cara. É isso aí. E é algo muito prático também, cara. Primeiro tem que ter demais o temor a Deus. Mas algo muito prático assim, cara, você faria certos atos, consumiria esses tipos de conteúdos na frente do seu pai terreno? Claro que não. E por que faz na frente do pai, né? Do eterno. Então, a partir dessa perspectiva, você consegue ir se desconectando desses coisas vícios. Muito práticas me ajudaram a me libertar, mano. Por exemplo, eu tava olhando pra mulheres, na época que eu tava preso em pornografia, eu tava olhando pra mulheres, eu sabia que elas estavam caminhando pro inferno com uma realidade desgraçada, e eu já era salvo e eu tava usando essas mulheres como um objeto. Eu não conhecia elas, o nome delas, eu tô cagando pra elas. Então tem coisa que não cabe pra um cristão, irmão. Você olhar pra alguém indo pro inferno e você usar essa pessoa pra te dar um prazer que é um lixo perto do prazer que Deus tem pra você. Então acho que é tudo isso, é juntar a parte espiritual, é a parte natural. Você quer investir no seu divórcio?
Então você não pode ficar preso na pornografia. Sim. Você quer investir no dia que você vai casar e você vai broxar com a sua esposa? Então você não pode investir na pornografia, porque tudo isso são consequências. Sim. Além dessa parte, tipo, é teu pai, mano. Sim. Você faria isso na frente dele? Ele tem algo muito melhor pra você. Então quando a gente junta isso tudo, a gente fala assim, tá maluco, vou correr disso. E a outra pergunta que tá aqui, você já respondeu: por que precisamos confessar nossos pecados se eles já foram perdoados? Porque você pode ser perdoado e você pode estar muito abaixo do que Deus quer que você viva. Você pode acabar pecando. Eu acho assim, ó, ao invés da gente fazer o mínimo necessário, por que a gente não faz tudo? Uhum. Né? Tipo assim, não, mas eu... Não, irmão, o princípio não é pra você viver o mínimo. Sabe? O princípio não é pra você deixar de ir pro inferno. O princípio não é só pra você ser perdoado. O princípio é pra você desfrutar de uma vida próspera. Uhum. Então, às vezes, a gente se sacia com muito pouco, sabe? Ah, então você é crente, você tá feliz que você não vai pro inferno? Mas isso é tão pouco perto do que você tem pra viver. Então, por que eu devo confessar o pecado se eu já fui perdoado? Porque eu quero viver tudo que Deus tem pra mim, cara. Isso aí. E eu vou cumprir todos os princípios que cooperam pra viver isso. Na confissão de pecado, algo que eu gosto muito de falar é a verdadeira prova do arrependimento. Isso. Porque quando confessamos os nossos pecados, e não para qualquer pessoa, Isso aí. para uma liderança espiritual, né? Para quem caminha com você ali, é Confessa pra saudável. quem vai te oferecer graça, cara. Porque a gente não confessa algo para alguém que já sabe o que a gente fez. Sim. Deus já sabe. Sim. Então, é muito louco isso. Então, quando a gente faz essa confissão, é porque você realmente se arrependeu. Porque é difícil você confessar pecados, Sim, pô. mas é mais louco ainda não confessar se ele já sabe. Exato. Tá ligado? Aham. Mas Deus já sabe, irmão. Aham. O que é Igor saber se Deus já sabe? Exato. O que é Bernardo Exato. saber se Deus já sabe? Exato. Então, sim. E é nesse momento que você não liga para sua reputação diante daquele irmão, daquele líder que você está confessando pecado. Você só quer ser perdoado por Deus novamente, porque ele já liberou o perdão. Sim. Mas é desfrutar dessa realidade. Não ter condenação sobre a sua vida, né? Exatamente. Dá tempo de aqui mais algumas perguntas? Tô falando muito, né, mano? Não, relaxa, irmão. Pô, tá bom demais. Desculpa, assiste aí, galera. Eu sei que eu falo muito, isso aqui mas você já respondeu durante o nosso... Como você se porta quando alguém tenta debater escatologia com você. Você já respondeu isso. Fala assim, ó. Tchau. Dependendo do coração da pessoa, eu falo mesmo. Tchau, mano. Deus faz você perceber o coração da pessoa. Tem gente que não quer aprender, tem gente que não quer ouvir, tem gente que só debate mesmo. Só quer debater, te né? vomitar a parada. Confrontar. Então pra essa pessoa falar assim, mano, tchau. Procura um outro ouvido aí que eu não tô afim. Como você começou a se interessar pela visão escatológica que você crê hoje? Sim. Cara, eu lembro que Deus me conectou assim de uma forma sobrenatural, né? Eu falei do Bruno Miguel. Uhum. Foi um cara que foi uma porta de entrada ali, que gerou muitas dúvidas na minha cabeça, e isso é maravilhoso, porque eu fui atrás daquelas respostas, né? Falou muito sobre Israel, o plano de Deus. E eu lembro que o Thiago Leite também, uma vez ele me conectou a uma mentoria do Vitor Vieira, que inclusive é um dos caras que mais tem falado na minha vida, né? Um cara que tem abençoado muito e carrega essa mensagem. Então, ali, cara, naquela mentoria, no Zoom, naquelas aulas, nos cursos, aquilo foi entrando no meu coração. E esquece, mano, quando essa revelação entra no teu coração, tipo assim, quando a revelação da beleza de Jesus, quando você entende que escatologia não é só sobre eventos, mas é sobre o coração de Jesus, a beleza dele, a revelação de quem ele é. Tipo assim, a Apocalipse fala, tipo, o Espírito e a noiva dizem vem. Essa é a consequência de você ter a revelação de quem Jesus é. Essa é a resposta de quem teve a revelação do plano de Deus. Então, a nossa revelação que a gente tem de Jesus, do plano dele, vai fazer com que a gente entre nesse coral e diga, vem, vem na minha geração, não espera, vem. Então foi isso, cara, a palavra foi entrando, eu fui conhecendo o plano de Deus, eu fui conhecendo Deus por trás do plano, e eu tô me unindo a esse coral aí dizendo, vem. Amém. E algo que é falado, né, na mentoria do Vitor Vieira, que escatologia não é a respeito do fim, mas a respeito do início. Isso aí, cara. É louco, né? Desde o início, ele fala do fim desde o início, ele fala do início desde o fim. Deus é doido, né, irmão? É louco, né? E o louco e o engraçado é que a Bíblia, ela fala mais sobre a segunda vinda de Jesus do que da primeira, né? Sim. Inclusive o Vitor Vieira, a gente faz parte de um curso junto com ele. Inclusive, Vitor Vieira, se você estiver vendo aí, um abraço.
Mas hoje ele tá lá no iHop, né? Servindo o Mike Bickle e a visão dele lá. E o Mike Bickle, ele fez um estudo que a Bíblia tem 150 capítulos, onde o assunto primordial e principal é sobre a segunda vinda de Jesus. Então, de fato, existem mais capítulos da Bíblia falando sobre a segunda vinda do que da primeira. Porque é tudo sobre isso. Entendeu? Inclusive, sábado tem continuidade da série, é tudo sobre isso. Então, é tudo sobre isso. É sobre isso, cara. E se tivesse que indicar apenas um texto bíblico para a leitura, qual seria? Nossa, cara. Difícil, né, irmão? Cara, eu acho que eu vou falar o texto que Deus tem colocado no meu coração para essa estação, né? Que seria Tito 1:1. Conhecimento da verdade leva a vida piedosa. Então, é muito difícil escolher uma parte da Bíblia, né, mano? A Bíblia é perfeita, então... Mas nessa estação Deus tem colocado isso no nosso coração. Então, acho que hoje eu deixaria esse texto aí. Tito, capítulo 1, versículo 1. Top. As duas últimas perguntas. E João 15. João 15 todo, não tem como botar. Ah, mano, não dá, vou ficar aqui, ó, João 17. Porque já... Como você define quais são os assuntos prioritários na sua vida? Cara, aquilo que a Bíblia diz que é primordial. Então, por exemplo, não tem como eu falar que escatologia é um detalhe. Se tem 150 capítulos que a Bíblia está falando sobre isso, sobre a volta de Jesus. Então, aquilo que a Bíblia traz uma ênfase, isso precisa ser primordial na minha vida. Então, você vai ver na Bíblia inteira falando sobre família, sobre gerar, sobre sacerdócio. Então, essas coisas, então, o meu casamento não é um detalhe. Entende? Então, Sim. Aquilo que a Bíblia fala muito sobre... Isso é primordial na nossa vida, né? Deus começou tudo fazendo um casamento. No final de todas as coisas vai ser um casamento. Jesus começa os milagres num casamento. Então, meu Deus, casamento é importante para Deus. Entende? Então é a parte desse entendimento que você vai vendo aquilo que de fato é importante para Deus. Amém. Última pergunta aqui da Raquel. Como conheceu a Lagoinha Niterói? Aproveita, cara. Pega esse gancho dessa pergunta e fala um pouco sobre a sua caminhada, porque, tipo assim, quem é o pastor Bernardo? Não foi do nada que você começou a liderar o Next, né? Sim. Não foi assim de uma hora para outra, da noite pro dia. Para quem te conheceu de agora, de recente, você tem uma história. Então, como que foi esse processo até estar vivendo o que você vive hoje? Como você conheceu a Lagoinha Niterói? Como que tem sido essa jornada? Show. Cara, 2014 eu recebi um convite, né? Não tem como entrar no meu testemunho, mas depois daquele encontro sobrenatural que eu tive com Jesus, que começou um processo na minha vida, eu recebi um convite para ir na Lagoinha. E como de fato eu sabia que eu precisava de Jesus, eu já estava de saco cheio do mundo, do pecado. Eu precisava, sabe? Eu sabia que eu precisava depois daquele encontro. Então eu aceitei esse convite, né? E eu fui. Isso foi em 2014, se eu não me engano, foi em julho, alguma coisa assim, julho de 2014. E eu entrei lá completamente regaçado, cara. Completamente preso, sabe? No pecado. Eu tinha tido uma experiência e tal, mas eu precisava realmente viver um novo começo, né? E eu lembro que eu cheguei lá no Caixotinho, na Miguel de Frias, e tava lotado, assim, e eu entrei meio que espremido e tal. Aí eu fiquei ouvindo a palavra, fiquei ouvindo o pastor Felipe pregar. E é muito louco, cara, porque foi um processo, mano. Não foi uma coisa, tipo assim... Foi um processo, sabe, de desconstrução. Foi um processo de Deus ir abrindo o meu coração pra eu receber aquela palavra. E é por isso que eu creio tanto no poder da palavra, cara. Porque eu não tive tantas experiências assim, eu tava lá aquele dia, um anjo apareceu, nossa, e caiu um fogo. Mas eu sou fruto do poder da palavra. Aquela palavra que estava sendo liberada através do pastor Felipe, aquilo foi entrando. Então, em 2014, eu comecei a caminhar com Jesus. E como eu já tava há muito tempo no pecado, desgostoso mesmo, já não tava mais, tipo... Eu não queria mais, cara. Eu falei, não é possível que a vida seja só isso. Então, eu escolhi mergulhar, cara. Eu falei, eu não quero ser um crente que vou vir na igreja. Se é isso que você tem pra mim, Deus, se é isso aqui, se é Jesus, se é o evangelho, eu quero viver isso de verdade. Então, eu não vou dar menos pra você do que eu dei pro diabo um dia. Então, cara, eu tive a graça, mano, também de me conectar com pessoas. Acho que isso foi uma das coisas que fez mais a diferença na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa meio introvertida, tímida.
Os processos da minha vida, o diabo tentou jogar muito na minha cabeça que eu era uma pessoa que não conseguia me socializar, não conseguia estar com as pessoas. Então, mesmo na igreja, o diabo tentou me fazer ficar isolado. Mas Deus me deu a graça de terem pessoas que insistiram para estar do meu lado, me acompanhando, né? Então, eu fui para um GC e desde aquela época o pastor Felipe sempre foi muito intencional comigo. O pastor André, que na época estava começando a liderar os jovens. Então, eu tive essa graça de me conectar. E foi um processo. Eu lembro que o Carisma teve uma parte muito importante nisso, da renovação da mente pela palavra. E ali eu comecei a servir, sabe? Comecei a servir no estacionamento e frequentando no GC. E ali no GC, na época, o Lucas Najib me liderava, inclusive, Najib e a Paulinha. E eles começaram a me trazer pra perto também, cuidando da gente e tal, impulsionando, falando, ó, Deus tem um chamado na vida de vocês. E, cara, as coisas começaram a acontecer. Depois de um ano e pouco que eu tava na igreja, eu lembro que chegou, né, através do Najib e da Paulinha, esse desejo que eu liderasse um GC junto com meu irmão, e ao mesmo tempo servindo, e tudo foi acontecendo, o Carisma. E eu comecei a conhecer Jesus, cara, comecei a conhecer a palavra, e através do Carisma eu fui entendendo, pô, de verdade, Deus tem um chamado pra mim. Eu comecei a ver que eu, que nunca tinha lido nenhum livro, até meus 19 anos eu nunca tinha lido um livro, irmão. Eu já li gibi, mas nunca li. Meus livros na escola eu nunca lia. E aí do nada, aquele desejo por ler a palavra, eu sabia que aquilo não vinha de mim. Aquele desejo por aprender mais. E aquela sede por realmente meditar na palavra. Eu fui entendendo que aquilo era porque Deus tinha um chamado na minha vida. Que Ele tinha um ministério na minha vida. Que tinha um propósito mesmo. Então foi uma coisa assim... Foi bem um passo depois do outro, sabe? Foi uma jornada longa. Longa, sim. Não foi de um dia pro outro, né? Tem 8 anos agora. Mas ter me conectado com as pessoas certas, ter entendido que servir é um privilégio, ter me conectado com o GC, ter tido a graça de ter essas pessoas ao meu redor para me impulsionar, para falar o que Deus via ao meu respeito, para me encorajar a respeito do plano de Deus. E aí eu tava servindo, cara. Quando eu vi, eu tava vivendo intensamente, sabe? Eu entendi que eu tinha um chamado. Eu tava ali, saía do estágio, ia correndo pro ADM na igreja, e tava ali cuidando da galera, GC, gabinete. E aí era a certeza que Deus tinha me chamado pro ministério pastoral e que um dia eu viveria totalmente aquilo e tal. E até que chegou o dia, cara, que eu lembro que o pastor Felipe me chamou, o André me chamou e falou, ó, agora vai ser com você, cara. E isso já tinha 3 anos que eu tava ali servindo, colando com eles. Então foi um passo depois do outro. Sim. Nem que todo... Tipo, a Tainá é muito diferente de mim, sabe? Mas Deus tem uma história. Então a Tainá chegou no olho do furacão quando viu, meu Deus, eu era crente ontem, agora eu sou uma pastora. Comigo já foi mais assim, acho que Deus sabe com quem Ele faz cada coisa, né? Se fosse comigo igual a Tainá, eu nunca teria. Falei, tchau, não, mas... Então o meu foi esse processo, sabe? Servindo, conhecendo Jesus, conhecendo o plano de Deus. É como se fosse realmente um quebra-cabeça que eu fui juntando as peças. Sim. Até o dia que eu falei assim, nossa, é isso. Tô tendo essa imagem um pouco mais ampla do que Deus tem pra mim. Então, Deus, é isso, tô aqui. E aí, na hora certa, cara, as coisas aconteceram e tô aí 3 anos e pouco com a Thay, servindo. Amém. Marradão. Amém. Eu lembro o meu primeiro Summer Camp, 2017. Meio que caí lá de paraquedas. Você e seu irmão estavam até do lado da barraca que eu tava. Tipo assim, caraca, anos depois... Doideira, né, mano? Sim, irmão. Caraca, Bernardo, mano. E eu lembro também na transição, foi no Summer Camp também, em 2019, se não me engano. Isso aí. E... a gente... 18 pra 19, eu acho que foi isso? Acho que... não sei. Final do ano de 2018, acho que foi. Foi? Não sei. Isso aí. 18 para 19. E a gente tem tido esse privilégio aí de continuar caminhando e tendo você como um pastor, como um líder. E vejo muito em você também a honra, a submissão, né? A nossa liderança, que é muito importante. Sim. E você vai continuar avançando, cara. Amém, mano. Enfim, recebo. Algo que eu quero que você que deixe com a gente, que é novo aqui no Minuto em Cristo nessa temporada, a partir dessa temporada, é recomendar um louvor, uma adoração, pra gente colocar no na nossa playlist lá no Spotify. Agora nós vamos ter
todo convidado indicando um louvor. Irado. E você vai poder escutar lá. Vamos deixar também uma caixinha no nosso Instagram. Siga a gente no Instagram. Vou deixar o Instagram também do pastor Bernardo, do Next, aqui na descrição para você seguir, servir também. Isso aí, profético. E é isso. Então, deixe lá a sua indicação de louvor para a gente colocar também na nossa playlist. Sim. E você tá sempre escutando os melhores louvores. Indica aí uma adoração que você se amarra. Cara, é uma das músicas que eu mais tenho escutado e praticamente todo dia de manhã faz parte do meu devocional. É do álbum novo do Tom Molinari, Unânimes. Inclusive, Tom Molinari, um abraço. Mano, todo mundo vai ver vários abraços, porra. Eu tô profetizando, irmão. Vai todo mundo ver esse podcast. Esse não, todos. Porque Minuto Amém. em Cristo é o melhor que tem, irmão. Amém. Esquece. Então, eu tô ouvindo muito o álbum dele, Unânimes, e essa canção me marca muito, que é Ele Tem o Meu Coração. Não vou dar palhinha aqui porque eu vou estragar Tranquilo. a música. Mas bota aí na playlist e ouçam, porque essa música é, tipo, bizarra. Demorou. Acabando aqui, ó, já vai lá, escuta a playlist, coloca essa música aí, joga no aleatório pra Todas escutar são demais. Desse álbum, irmão. Bota esse álbum no repeat aí que não tem erro. Demorou. E, irmão, eu pedi pra você trazer aí uma indicação de livro. Tô vendo que você trouxe 2 e quero que você fale um pouco sobre cada uma dessas leituras. Show. Gente, eu trouxe 2 porque eu tava na dúvida, tá? De qual indicar, mas eles falaram pra indicar os 2, então... Cara, o primeiro, eu queria indicar esse, tô sabendo que eu acho que o Renatinho indicou também. Foi. Quando o Judeu Governar o Mundo, do Joe Richardson. Cara, esse livro, assim, ele... de fato, mudou minha vida pra sempre. É um livro que fala muito sobre o plano de Deus com Israel. É um livro que revela muito um coração de um Deus que não quebra aliança. Revela muito um coração de um Deus cheio de misericórdia que não abre mão do povo dele, não abre mão das promessas e do plano dele. Então esse livro foi um livro que me introduziu muito em escatologia também. É um livro que foi muito importante para eu entender um pouco. Esse livro aqui foi o livro que eu li depois de 1 milhão de dúvidas que o Miguel me deixou. Falei, eu preciso estudar sobre isso, cara. Então eu li esse livro. E com certeza, cara, sabe, eu percebi uma coisa na minha vida, talvez isso pode ser parecido com você. Quanto mais você é desencorajado na tua alma para meditar em algo, mais importante aquilo vai ser na tua vida. Uau. Então, os livros que mais mudaram a minha vida foram os livros que eu enfrentei a maior resistência para ler. Então, esse não vai ser um livro fácil de você ler. Vai acontecer de tudo para você não ler, porque o diabo não quer que você leia isso. Entendeu? É só isso. O diabo não quer que você leia isso. Porque tem muita riqueza aqui. Muita riqueza, né? Sobre o coração de Deus, sobre o coração de um Deus fiel, sobre o plano de Deus, sobre o futuro, sobre a eternidade. Então esquece, irmão. Isso aqui você tem que ler. Esse livro mudou minha vida real. E esse aqui, cara... Mano, esse livro mudou muito a minha vida também, cara. Meu Deus do céu, mano. Inclusive, cara, John Piper é o meu autor favorito. Esse é o tipo de autor que eu não preciso nem ver o título. O que eu acho dele eu compro. Porque tudo que eu leio desse cara é assim, bizarro. Todas as pregações que eu ouço, ele tem um canal no YouTube, Desiring God também, que é absurdo. E por que eu acho que esse livro é tão importante para nossa geração? Existe uma grande mentira, cara, não só por trás da nossa geração, mas de todas as gerações, de que Deus tem algum problema com prazer, sabe? Acho que todo mundo em algum momento da nossa caminhada já pensou que então é isso, né? Vou viver para Jesus, vou abrir mão dos meus prazeres e vou viver uma vida de obediência. E esse livro traz a perspectiva de que o verdadeiro prazer ele está em Jesus. Que viver o evangelho não é abrir mão de prazeres. Viver o evangelho é você ser introduzido no verdadeiro prazer. Sabe? Aquele prazer que vai satisfazer de fato a tua alma, vai realmente trazer perspectiva, propósito para sua vida. E esse prazer está em Jesus. Então, o John Piper fala muito disso, sabe? Deus é mais glorificado em nós quando nós somos plenamente satisfeitos nele. É isso, o John Piper fala muito disso. Deus é digno de um povo satisfeito, sabe? A Bíblia diz em vários salmos, assim, Salmos 16 ou Salmos 116? Acho que é Salmos 16, que à destra dele existem delícias perpétuas. Então, Deus não tem problema com prazer, irmão. O Evangelho te introduz ao verdadeiro prazer. E eu creio que Deus ele quer levantar um povo que não diz para as pessoas, vem para Jesus, abra mão do prazer, vem viver o Evangelho.
Eu creio que Deus está levantando um povo para dizer assim, cara, se você acha que o que você está provando é gostoso, você precisa provar do que eu estou gostando. Eu sou plenamente satisfeito em Jesus. Ele é a delícia perpétua que eu vou experimentar para sempre. Nele está o verdadeiro prazer. Então eu acredito que isso é muito importante, não só para a gente, mas também para a gente ser uma voz para alcançar as pessoas. Porque essa é a mentira que o diabo quer aprisionar elas. Ó, o dia que você for para Jesus, acabou. Todo prazer vai embora. Então eu creio que Deus vai levantar um povo, né, que vai dizer assim, irmão, você não tá entendendo. É isso. O verdadeiro prazer tá nele. Só vem. É isso. Se vocês não estão escutando de qualquer pessoa, a gente viveu muita coisa, né, cara, nessa vida, antes de se render a Cristo. Isso. Então, a gente conhece os dois lados da moeda. Igor tem mais propriedade do que eu, Liz. Muita loucura, cara. Enfim. Eu não era tão ruim, tô brincando, era muito ruim. Então, tem gente que fala, mano, tipo assim, no começo eu escutava muitas pessoas não entendiam, até hoje não compreendem como, porque de fato há prazer, existe muito esse achismo de que ser crente é chato, né, de ser cristão é sinônimo de, sei lá, brega, tipo assim, a vida acabou. Não, pelo contrário. A vida começa de fato. É isso. Então, é gratificante demais, cara, caminhar com Jesus. Verdade, mano. Muito prazeroso. Verdade. Você, cara, já diversas vezes pregou, cara, Deus tem prazer na sua presença. Cara, e ter o entendimento disso alegra o nosso coração. É muito louco, cara. Então, irmão, eu vou ler eu vou comprar esse livro aí. Bro, gente, esse livro eu acho que você acha por menos de R$20. E é um livreto, você lê em um dia. Top, irmão. E esquece. Top, irmão. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, mano. Eu gostaria de continuar aqui de verdade, falar sobre, cara... também. Gente, tem o quê? 2 horas que a gente tá aqui? Aí, vamos lá, vamos marcar um outro bate-papo. Nada. Vamos conversar ainda sobre Israel, sobre o povo judeu. Então, vamos marcar um outro bate-papo. Vamos marcar um Mac Driver, Daniel. Dependendo dele. Aí, ó. Uma promessa aqui no Minuto em Cristo. Um dia eu vou pegar o pastor Bernardo. Vamos trocando ideia ali no carro. Então vamos falar sobre Israel. Vamos falar. E levar ele para dar um rolê de skate ou surfar, demorou? Bora. Marcar um lanche em algum lugar vai ser um vídeo maneiro. Tô dependendo do Daniel ali, ó. Qual é, Daniel? Tá me enrolando. Então vai fluir essa segunda parte aí do nosso bate-papo. Também já deixo o convite pra Thay, tá aqui um dia. Vai ser maneiro, com certeza. Vamos trocar aqui, ó. A Bia vai sentar aqui para também estar trocando ideia com ela. Então, te agradeço pela sua presença. Eu que agradeço, mano. Sei que seu tempo... Gente, eu lembro quando eu tava orando em relação a esse projeto e Deus estava falando no meu coração, cara, vinha da parte dele, só que eu precisava falar com o Bernardo. Aí eu falei, cara, eu vou levar isso pro meu pastor. Não que eu precise da sua aprovação. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso. Sim. É louco, entendeu? Sim, não, né? Não vou falar. Sim, não, porque, cara, eu congrego, sou. Sim. Eu sou não um é sobre líder uma obrigação, lá, né? é sobre um privilégio, né? Ter Exato. Então, eu fui lá, né? Tava até tendo torre de oração e tal. Falei, cara, eu já fui com várias paradas na cabeça assim. O que ele vai pensar? Que eu tô viajando demais. Que, pô, mó doideira. Então, eu fui assim, confesso que eu fui meio assim, né? Eu mente humana que você tava meio nervoso. Aí eu falei, pô, pastor, tenho orado um tempo sobre um projeto e tal. Aí eu desenrolei tudo. Caraca, foi uma alegria ele ter celebrado comigo. Falou, claro, irmão, só não pode deixar de me convidar. Então, cara, te agradeço. Isso foi muito importante mesmo pra eu dar início, de fato, a esse projeto. Você faz parte disso. Eu tô muito feliz, cara, de ver aí o Minuto em Cristo, tipo... cada um melhor que o outro, a galera sendo abençoada, recebendo da palavra. Então, isso é pra glória de Deus, cara. Tô feliz demais de estar aqui participando. Obrigado pelo convite. Amo você, amo seu coração. Sei que só tá começando. Amém, irmão. Pra cima. Muito obrigado pela presença. Nóis. Amo você, amo a Thay, amo sua família. Amo Caio, seu irmão que já esteve aqui, sua mãe, todos vocês, seu filhinho que vai Baby Mota. Via já quer pegar no colo. Então... É isso. Eu reconheço Deus na sua vida. Eu também reconheço na sua. Obrigado pela sua entrega. Valeu, irmão. Nóis. Tamo junto. Mano. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram desse bate-papo, não deixe aqui, ó, de curtir,
de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo que é possível para que essa obra continue alcançando pessoas, continue crescendo. E não se esqueça, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Valeu! Amém.